Olá pessoal, boa noite. Eu e a professora Marcela preparamos essa aula para vocês que fala sobre o mapa de risco. Então essa aula tem como título Conhecendo o mapa de risco. O mapa de risco, ele teve sua origem na Itália, no final da década de 60. Já no início da década de 70, os movimentos sindicais desenvolveu um modelo próprio de atuação na investigação e no controle das condições de trabalho pelos próprios trabalhadores. Então, essa ferramenta chamada mapa de risco, ela disseminou por todo o mundo e chegou no Brasil na década de 80. Então, a realização do mapeamento de risco, ela tornou-se obrigatória para todas as empresas que tenham a CIPA. Então, as empresas elas têm um número X de funcionário, né? Então, tendo um número X de funcionário, é necessário que se tenha comissão interna de prevenção de acidente. E tendo a CIPA constituída, você precisa ter um mapeamento de risco que deve ficar disponibilizado em todos os setores dessa empresa. Então, o que é o mapeamento de risco, né? O que significa mapa de risco? É uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho. Então, aí, para que eu possa fazer, eu preciso ter acesso à planta baixa da empresa, uma planta baixa setorial, né? Ou uma planta baixa da empresa como um todo, e eu vou dividindo por setores para que eu possa mapear os riscos ocupacionais daquele determinado setor. Então, eu estou clarificando, eu estou deixando claro para os trabalhadores quais são os tipos de riscos ocupacionais a qual ele está exposto naquele ambiente, né, no momento de desenvolver suas atividades laborais. E aí eu estou também dando uma notícia, né, eu estou avisando o meu trabalhador que aqueles riscos ocupacionais, eles podem ou não ocasionar, né, acarretar algum tipo de prejuízo à saúde desses trabalhadores, bem como ocasionar alguns acidentes de trabalho ou possíveis doenças do trabalho. Então, percebam vocês a importância do mapa de risco, a importância do enfermeiro conhecer o mapa de risco, saber fazer a leitura desse mapa de risco. O mapa de risco apresenta alguns objetivos, dentre eles, conhecer o processo de trabalho no local analisado, identificar os riscos existentes no local de trabalho, identificar as medidas preventivas e existentes e a sua eficácia para a medição dos riscos ocupacionais que podem afetar o indivíduo, tanto de forma individual ou coletiva. Aqui nós podemos perceber quais são os riscos ocupacionais existentes naquele local de trabalho, de acordo com uma classificação disponibilizada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho. Então, aí eu tenho os riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e os riscos de acidente. Cada um dentro das suas devidas cores. E classificando o que é o risco físico, o que é entendido como risco físico, o que é entendido como risco químico, biológico e por aí vai. Então, eu analiso quais são os tipos de risco encontra-se existente naquele ambiente ocupacional. Por isso que o mapa, ele é cada um do seu devido setor. Então, não existe um único mapa de risco para a empresa toda. Eu preciso fazer os mapas de acordo com os processos de trabalho daquele setor, daquele local, daquela empresa. Dentre as etapas de elaboração do mapa de risco, eu preciso identificar também quais são as medidas preventivas existentes e a sua eficácia. Então, eu vou verificar se as normas regulamentadoras estão estabelecidas na empresa, se existe o programa de controle médico, se a empresa fornece os EPIs e os EPCs,
se as normas de segurança estão implementadas, se elas são seguidas, se existem treinamentos sistemáticos, corriqueiros, para que o meu trabalhador possa se aprimorar, se capacitar, né, para poder aderir ao uso das normas, dos EPIs, se eu tenho trabalhadores comprometidos com a segurança e se essa empresa realiza inspeções regulares. Então eu sigo conhecendo os ambientes empresarial, ok? Então eu faço um mapeamento de todos os processos de trabalho. Então eu tenho a clareza do ambiente de trabalho de cada trabalhador, ok? Então se ele trabalha sozinho, se ele trabalha em grupo, se ele tem uma equipe. E aí eu faço um monitoramento para ver se foram mapeados todos os agentes químicos, todos os agentes físicos, se foram mapeados os agentes ergométricos, biológicos, os de acidente, se existem atividades de monitoramento das atividades antiergométricas. Então eu vou acompanhando, eu vou mensurando, eu vou registrando e eu vou estabelecendo os riscos naquele ambiente. Então, os riscos, eles são medidos em pequenos, médios e grandes, conforme vocês podem verificar. Então, assim, quando um risco é considerado pequeno? Quando os agentes existentes no ambiente, com concentração e intensidade, que a capacidade da agressão às pessoas possam ser consideradas desprezíveis. Então, assim, eu tenho risco existente ali, mas ele não vai trazer danos à saúde do meu trabalhador, ok? Quando o risco ele pode ser considerado médio, quando as condições agressivas dos agentes, quem são esses agentes? Agentes de risco, estiverem abaixo dos limites toleráveis para as pessoas, mas causem desconforto. Então, ele causa desconforto com ou sem proteção individual ou coletiva. Então, se assim for, é considerado um risco médio, ok? Então, quando é considerado um risco grande? Quando a concentração, intensidade, tempo de exposição, entre outras variáveis, esteja acima dos limites consideráveis toleráveis pelo organismo humano. E não há proteção individual ou coletiva eficiente, ok? Então, nesse caso, é considerado um risco grande. E aí nós temos atividades que geram doenças ocupacionais e temos atividades que geram doenças do trabalho. Tudo isso precisa ser mapeado aqui nos riscos. Então aqui eu tenho um exemplo de um mapa de risco simples, onde ele demonstra com clareza qual é o tamanho do risco nesse ambiente. Tá? Então o numeral dentro do círculo, ele vai indicar a quantidade de trabalhadores expostos a esse risco. E as setas, elas vão indicar quais são os riscos que se encontram ali dentro daquele setor. Okay? Então aí eu tenho uma planta baixa, como vocês podem observar, e eu tenho os riscos mensurados aqui por tamanho, pequeno, médio e grande. E aí vocês verão mapas de risco bem completos, onde tem desenhado certinho o ambiente de trabalho. Muitos deles apresentam as cadeirinhas, as mesas, onde tem os banheiros, tudo bem certinho, tá? O que expõe a risco biológico, risco físico, risco químico, tá? Então isso aqui é um mapa simples, é uma planta baixa simples e foi mensurado os riscos aqui.